Shalom pessoal, graça e paz a todos vocês. Sejam todos bem-vindos a mais um dia com a Bíblia viva. Que Deus abençoe esse dia grande e poderosamente a você que está me assistindo, a você que vai assistir mais tarde e a toda a sua casa e sua família, em nome de Jesus. Hoje estamos com mais um bloco de leitura. Iniciamos ontem a leitura do livro de Romanos, estamos caminhando com o apóstolo Paulo e hoje vamos ler os blocos dos capítulos 4 a 6. Perdão, vamos ler os blocos dos capítulos 4 a 6. Irmãos, se nos capítulos 1 a 3 o apóstolo Paulo mostrou a condição do pecado, a incapacidade humana e a necessidade da graça, agora ele vai aprofundar. Ele vai aprofundar como funciona a justificação, o exemplo de Abraão, o significado da graça e a nova vida em Cristo Jesus. Romanos 4:6 é uma transição entre salvação declarada e vida transformada. Aleluia! Pai querido, Pai amado, bondoso e misericordioso, Deus grandão, entro na tua santa e poderosa presença nesse dia, agradecendo primeiro pelo ar que respiramos, pela vida, pela família, pelo alimento, pela casa, pela saúde, Pai, e por esse ministério que o Senhor colocou entre as minhas mãos. Senhor, ajuda-nos a compreender a profundidade da justificação, que nós possamos entender não apenas que fomos salvos, mas como fomos salvos. Abre nossos olhos espirituais. Espírito Santo, dai-nos discernimento e entendimento, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, em Romanos 4, nós vamos ver Abraão e a fé. Paulo usa Abraão como exemplo. Romanos 4:3, o versículo-chave fala: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Aleluia. E a palavra-chave é imputação. Imputar significa atribuir algo à conta de alguém. Abraão não era perfeito, assim como eu não sou perfeita e você também não. Mas sua fé foi considerada justiça. E podemos comparar esse versículo de Romanos 4:3 com Gênesis 15:6 e Hebreus 11:8. Jesus é revelado nesse capítulo como a base da justiça imputada. E a aplicação que podemos tirar é que a salvação não depende do nosso desempenho pessoal. Ela depende da fé no que Cristo fez, no que Jesus fez na cruz. Romanos 5 fala da paz e a graça. No versículo-chave, Romanos 5:1, fala: justificados pela fé, temos paz com Deus. Oh, glória! Palavra-chave: justificação. Justificação é declaração legal da inocência diante de Deus. Não é sentimento, irmãos, não. É uma posição espiritual que temos que tomar. E outro versículo profundo está lá em Romanos 5:8 também, que fala: Cristo morreu por nós, por mim e por você, sendo nós ainda pecadores, ainda que não merecemos, mas Ele deu sua vida por nós, irmãos. Isso revela o amor, que o amor não foi reação à nossa mudança, mas foi iniciativa divina, que veio do alto. Jesus é revelado aqui como substituto e reconciliador. Aleluia. E qual a aplicação para esse capítulo? Nossa paz não depende do dia bom. Nossa paz depende da obra consumada. Em Romanos 6, fala que nós morremos para o pecado. Amém, irmãos? Quando temos nova vida com Cristo, nós morremos para o pecado. Nós não somos mais escravos do pecado. E aqui o apóstolo Paulo responde: se a graça é abundante, podemos continuar pecando? Eita! Romanos 6, de 1 a 2, versículo-chave fala: permaneceremos no pecado? De modo nenhum. Palavra-chave: santificação, é claro. Santificação é processo de transformação contínua, irmãos.
E o versículo-chave também está em Romanos 6:23, que fala que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Pegou a chave? Aqui nós temos dois contrastes. Primeiro, salário, consequência. Dom, presente e merecido. E Jesus é revelado nesse capítulo como o Senhor da nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. E a aplicação para hoje: graça não é licença, gente. É poder para viver diferente. E pode declarar no comentário: graça não é licença, é poder para viver diferente. Aleluia. Irmãos, quais são os principais ensinamentos para esse dia 52 da nossa leitura bíblica? Romanos 4-6. Primeiro, fé precede obras. Segundo, justiça é imputada e não conquistada. Terceiro, paz é resultado da nossa justificação. E a graça não promove pecado. E quinto, vida cristã é transformação contínua. Pegou a chave? Irmãos, vamos ler esses 3 capítulos e depois desses capítulos eu vou entregar para você a Gólida Celeste. Amém? Romanos capítulo 4. Abraão justificado pela fé. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas, ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois, se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito. Por pai de muitas nações te constitui, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito.
assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi relevado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Romanos capítulo 5. A justificação pela fé e paz com Deus. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Aleluia. Adão e Cristo, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se, pela ofensa de um só, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Aleluia. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se, pela ofensa de um e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como, por uma só ofensa, veio juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também,
por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 6. Livres do pecado pela graça. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Perdão. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós o que para ele moremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, com Cristo, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque, se fomos unidos com ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Portanto, quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Aleluia. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Aleluia. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Glória a Deus. A lei, a escravidão e a graça. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. E, uma vez libertado do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como um homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão, da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Aleluia. Porque, quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Chegamos ao final do nosso bloco
de capítulos de Romanos 4 a 6. E que capítulo, gente! Que palavra! Não deixa de compartilhar, porque precisamos entender essa parte. Lembrando que o resumo será no final da leitura do livro de Romanos. E a Gólida Celeste por esse dia, e pode escrever no comentário e pegar essa chave: quem foi justificado pela graça não vive dominado pelo pecado. Pegou a chave? Amém? Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque nossa justiça não depende de nós mesmos. Aleluia! Que a fé seja firme como a de Abraão, Senhor, e que a nossa confiança esteja em Cristo Jesus, nosso Senhor, que deu sua vida para nos salvar. Ensina-nos a viver em santificação. Ensina-nos a morrer para o pecado e não viver escravizado por ele. Que a graça não seja desculpa, mas força. Que possamos viver como filhos reconciliados, justificados e transformados. Eu oro em nome de Jesus. Amém, irmãos? Espero que pegou a chave. Que o Senhor te abençoe e te guarda e faça resplandecer seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até amanhã para mais um bloco de leitura com Romanos e caminhando com o apóstolo Paulo. Que Deus te abençoe graciosamente e poderosamente. Amém? Compartilha e não esqueça de deixar teu like para que o vídeo possa ser mostrado pelo YouTube e me seguir.